Fala pessoal, passando aqui para responder uma pergunta que eu recebi no Instagram sobre o que eu acho do pessoal tá se aventurando mais no MMA, né, o pessoal do Kyokushin. Bom, na verdade eu acho muito bom, né? É sempre bom ter alguém representando a nossa modalidade, né, num palco muito maior, né, que é o MMA. Né? Hoje em dia não tem jeito. Se você falar de artes marciais, em competição de artes marciais, o MMA é o grande palco, né? E mais especificamente o UFC. Apesar de ter algumas concorrências aí, nada chega perto aí da projeção que o UFC tem, né? E isso é bom também porque acaba fazendo com que outras organizações se inspirem e tentem ali ter um mínimo de competição com o UFC, ou pelo menos ser aquele evento que envia atletas para o UFC, né? Então eu acho que é muito bom ter representantes, né, do Kyokushin. Hoje eu vejo assim o esporte como assim, ele está mais maduro, né? Antigamente, né, por exemplo, na minha época, quando eu tinha uns 11, quando eu tinha 11 anos surgiu o UFC, foi o primeiro evento do UFC, 93, né? Então, não tinha assim, a gente ainda tinha aquele preconceito, né? Porque a nossa referência, né, muita gente veio para as artes marciais através dos filmes, né? O filme do Van Damme, do Bruce Lee, de alguns outros expoentes aí das artes marciais que tinham aquele chute bonito, que dava aqueles nocautes bonitos de chute. Então essa é a referência que a gente tinha de arte marcial, né? Aquele chute plástico, sabe? Então pra gente assistir um negócio que um chega batendo no outro sem luva e usando sunga e os dois deitando no chão e se batendo, não era algo tão atrativo, né? Até porque também as bolsas não deviam ser tão altas quanto as de hoje. Né? No UFC lá no começo ali devia ter bolsas ali que não competia nem com o K1 na época, né? O K1 já 90 e o primeiro evento do K1 acho que foi 93 também, né? Mas já era um negócio mais bonito de se ver, mais organizado, né? O UFC era um negócio mais que remetia à briga, parecia uma briga mesmo, né? Hoje em dia se tornou muito mais atrativo. Você olha, você vê um esporte mesmo de verdade, né? Não vê uma briga. Então acabou se tornando muito mais atrativo para os jovens de hoje, né? Então eles começam a treinar o karatê já pensando em competir no UFC, né? Ou em algum evento de MMA com projeção. Né? Então, assim, eu acho muito bom. Né? Agora tem que ficar esperto, né? A pessoa que decide, né, seguir por esse caminho, tentar decidir o mais rápido possível, o mais cedo possível, né? E se concentrar naquela modalidade. Eu falo porque assim, eu passei pelo karatê, pelo kickbox e depois eu fiz um pouquinho de MMA também, né? Quando tinha 30, fiz a transição para o MMA, só que o corpo já não permitiu treinar tanto quanto eu treinava antes, né? Muita lesão, né? E aí você, assim, a pessoa que se propõe a lutar MMA, é bom começar cedo, né? Começar já a treinar cedo, com 18, 19 ali, tentar fazer umas lutas amadoras de MMA, e aí com 20 já se concentrar totalmente no MMA, né? Porque senão você fica lutando uma modalidade, luta outra, luta uma, luta outra, acaba que você não se desenvolve tanto na que você se propôs, né? Que você tem o sonho de ser um campeão. Então, só esse é o cuidado que eu acho que a pessoa tem que tomar, né, na carreira dela e, na verdade, já pensar em si mesmo como um atleta de verdade e pensar na sua carreira ao longo prazo, né? Não adianta mais, hoje em dia não cabe mais aquele negócio de levar a carreira de forma amadora, né? Você tem que ser profissional e tem que pensar como profissional e tem que conduzir a carreira de forma profissional. Né? Então, se decidiu, eu quero ser lutador de MMA, então faça, haja de acordo, né? Faça o que for preciso para ser um lutador de expressão, né? Claro, você vai carregar sua bandeira ali, Kyokushin,
mas tenta ser o mais completo possível, o mais cedo possível, né? Treinar outras modalidades o mais cedo possível, né? E aí você quer mostrar que é do Kyokushin, mostrar que sua raiz é do Kyokushin, tem várias formas. Aí você vai divulgar, você sempre, quando for lutar, de repente entrar com a camiseta do Kyokushin, tá sempre ali em contato com o seu professor, né? Mas não tem jeito, vai ter que dar uma atenção a outras modalidades aí, vai ter que fazer um treino bem voltado para o MMA mesmo, né? E a gente já, assim, quando eu estava na minha carreira do karatê, né? Como eu falei, eu não tinha essa pretensão. Claro, assim, eu queria ser campeão de karatê primeiro para depois pensar em outra coisa, né? Depois pensar, tanto é que o K1 veio depois que eu fui campeão mundial do karatê, né? Mas muitos atletas aí que vieram do Kyokushin, ou que treinaram um pouco, ou que de repente até chegaram numa faixa preta, ou conseguiram ser campeões, mas assim, acabaram fazendo uma carreira legal, né? Tanto é que você vê o Georges St-Pierre foi campeão do UFC bem cedo, mas ele não chegou, assim, ele pegou a faixa preta, mas não chegou a competir mesmo no karatê, né? A gente tem bem poucos atletas que fizeram uma carreira no karatê e depois foram para o MMA, né? Tanto é que eu fiz uma postagem outro dia não, faz um tempinho já, sobre que os atletas do Kyokushin, muitos não tiveram uma carreira no Kyokushin, né? Eles representam, mostram que vieram do Kyokushin, mas a maioria, assim, que fez sucesso no MMA não fez uma carreira no Kyokushin antes, né? O que acontecia bastante no Jiu-Jitsu, né? Você vê o próprio Verdun mesmo, foi campeão mundial com pano, sem pano, e depois foi campeão mundial do UFC também. Uma história parecida com essa no Kyokushin a gente não tem, né? Por exemplo, seria o equivalente, na minha visão, o cara ser campeão mundial de Kyokushin, depois ser campeão mundial do K1 e depois ir pro MMA e ser campeão também. A gente não tem. A gente tem bastante representantes, mas que acabaram de repente até competindo um pouquinho, mas não fizeram uma carreira muito longa no Kyokushin. Eu acredito também que é porque o Kyokushin ele acaba lesionando bastante, né? E aí aconteceria de repente igual aconteceu comigo, né? Chegar com você participar de 3 mundiais abertos, né? E depois fazer uma transição para o MMA é muito mais difícil, né? Então talvez eles tiveram mais visão do que eu, né? Mas, assim, é questão de sonho, né? Eu tinha o sonho de ser campeão mundial de Kyokushin, tinha o sonho de ser campeão do K1 também. É questão de objetivos, timing, época era diferente também, mas resumindo aí o que eu queria dizer mesmo, na verdade, eu acho bem legal, né, os atletas aí que decidem seguir por esse caminho, né? E mais legal ainda quando a gente fica sabendo que o atleta, ele veio do Kyokushin, ele tá usando o Doge ali de Kyokushin, às vezes faz conteúdo, né, usando o Doge de Kyokushin, é muito legal ver isso aí, né? E o conselho, né, para quem é jovem e quer fazer a transição, quer um dia lutar no Kyokushin, faça isso o quanto antes, o mais cedo possível, né? Se você quer ser campeão mundial de Kyokushin, eu apoio totalmente, siga esse caminho, se concentre nesse caminho. Se você quer lutar MMA, eu apoio totalmente, siga por esse caminho e faça o que for preciso para se desenvolver, para ser campeão nesse caminho, né? Eu acho que fazer tudo, a gente pode ter muitos sonhos, só que a gente não pode correr atrás desses muitos sonhos ao mesmo tempo, senão a gente acaba minando a nossa própria capacidade. Beleza? Bom, então é isso aí que eu queria dizer, né? Eu recebi, na verdade, essa pergunta lá no Instagram, @TeixeiraFight. Caso você queira mandar uma pergunta, alguma coisa aí que queira que eu comente também, é só chegar lá e, quando eu abrir a caixinha de perguntas, mandar sua pergunta. Geralmente eu respondo ali, faço um vídeo um pouquinho mais curto lá mesmo no Instagram, e aí eu faço um vídeo um pouquinho mais completo de algumas das perguntas que eu recebo lá. Beleza? Então a gente se vê na próxima, e é isso aí. Um abraço.